Bom dia, Eldorado do Sul, bom dia, Brasil. Está começando o programa Sábado Especial. Agora são 10 horas e 31 minutos. A temperatura aqui em Eldorado do Sul está marcando 12 graus, né? E hoje, gente, aí um convidado especial aqui, 2 convidados especiais aqui, né? Agora mesmo eu estou olhando a mocinha cheia de medalhas. Estou falando do nosso bicampeão mundial, João Derli, campeão mundial de judô. Bom dia, João Derli. Muito bom dia, João Moura, bom dia, Ico, bom dia, Aninha. Satisfação poder nessa manhã a gente estar aqui compartilhando um pouco das nossas histórias, né? Então que a gente possa passar uma boa manhã aí, descontraída e ao mesmo tempo falando de assuntos extremamente sérios, que é a questão do esporte, e a gente pode aí aprofundar um pouquinho aí essa conversa. Obrigado por ter vindo, João. Bom dia, Ana Ribeiro, campeã de jiu-jitsu. Bom dia, João. Bom dia. Galera. Que ano foi isso, Ana? O Mundial foi em 2020, lá em São Paulo. Que legal. Quando eu tava na faixa cinza. Muito bem. Vou treinar pra esse ano, tá de novo no Mundial, no final do ano. Ah. Bom dia, presidente da Rádio Angar Web. Novamente, Ico bom Lima. dia para todo mundo. E eu quero dizer que o meu amigo Moura me surpreende a cada sábado trazendo pessoas espetaculares aqui, de alto nível, alto gabarito. Hoje não temos nada mais, nada menos do que uma campeã... É mundial, não? Mundial, senhores. Mundial. Depois ela vai levantar e vai mostrar o que ela tem de medalha aqui, que é só um pedacinho. Tem muito mais. E o outro campeão aqui, que é conhecidíssimo, o nome, pelo menos, Derli, pelo amor de Deus, João Derli. É um grande campeão também. E eu fico satisfeito de participar dessa mesa, embora de judô e jiu-jitsu eu não entenda nada. Mas depois eu vou fazer umas perguntas para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado e vamos ao programa. Vamos lá divulgar nossos apoiadores. Moda feminina, acessórios, calçados, maquiagens e muito mais. Aceitamos cartão de crédito. De segunda a sábado, das 10 às 19 horas, sem fechar o meio-dia. Estou falando da loja eClosed Store. Fica na rua Lajeado, número 312, centro de Eldorado do Sul. Telefone 98-223-9798. E amanhã tem promoção. Eles vão abrir amanhã a loja de 30%, 40%, 50% de desconto. Coisa boa. Corte certo. Agenda o seu horário. 999-50-6241. Fica na rua Laguna, número 710, centro de Eldorado do Sul. Climacas, ar-condicionado automotivo. Telefone 32 33 99 37. Fica na rua Paz de Andrade, número 149, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Você que gosta de caçar e pescar, aqui em Eldorado do Sul tem uma loja que tem todos os acessórios que você precisa. Estou falando da loja Tática. Telefone 980 305537, fica na rua Laguna, número 710. Projeto ID, Identidade em Jesus. Telefone do Diego Pacheco, 99794-0450. Quero mandar um abraço lá pro pessoal do Projeto ID. Mas, gente, antes de nós começar aqui o bate-papo, eu quero ler aqui, do menino Matheus Paixão Camargo. Continua internado no Hospital Santa Casa, em Porto Alegre, precisando de doadores de sangue tipo O positivo. E olha só o que o Leandro nos mandou. Eu, Leandro Valadas, do Projeto ID de Jesus na cidade de Canoas, quero agradecer ao meu amigo comunicador João Moura com o seu programa Sábado Especial. Através da Rádio Angar Web de Eldorado do Sul, estamos com uma grande oportunidade de aumentar o número de doadores de sangue. Obrigado, Nelson e Guia, por nos indicar o amigo Ricardo Nunes, que tem uma plataforma de doadores, um banco de sangue virtual. De coração, muito obrigado. Meu abraço também vai para o grande guerreiro João Derli, mestre do judô. Torcemos muito por você. Orgulho do Brasil. Também por essa jovem campeã mundial, Ana Ribeiro. Parabéns por essa conquista. Vocês são exemplo de guerra, de luta. Vai meu abraço.
Muito bem, então agora vamos conversar com esses nossos convidados. João Deli, por favor. Mas me fala um pouco, João Deli, como é que foi o teu começo? Como é que foi o começo lá atrás, quando entrou no judô? Bom, eu falar sempre de quando era mais novo, né? Porque pequeno eu não posso falar, né? Toda vez que eu falo quando era pequeno, sempre tem alguém que me olha e diz, mas quando era, né? Sempre vem aquela piadinha, vai né? ser quando crescer, né? Mas essa daí eu posso fazer, né? A gente pode chegar e quando eu crescer eu quero ser. Ainda dá pra fazer essa, né? O Fernandinho também tá aqui acompanhando também do nosso time, né? Mas mal se eu interrompo de vez em quando. Eu queria saber, tem alguma... Quando tu lutasse adulto. E não é por altura, é por peso. É por peso. E, geralmente eu era um dos menores da categoria. Porque se fosse por altura, eles têm que pegar. Ainda bem que não era por... Bom, se fosse por altura também, o problema era achar alguém da minha altura, né? É melhor para derrubar, né? Porque o tombo é maior. Né? Pegava os grandinhos lá embaixo, lá nas pernas dos grandinhos. Mas eu iniciei o judô lá em 1988 por indicação médica, né? Eu era asmático. Até os médicos comentam que tu não tem como acabar com a asma, mas tu pode conter ela, né? E desde então não tive nenhum problema mais com ela quando eu iniciei no judô. E também era uma criança hiperativa, tinha muita energia, né? Não era uma criança mal educada, mas tinha muita energia. E então os médicos indicaram meus pais, achavam interessante o judô, porque ajudaria na questão da asma e também direcionaria a minha energia para uma atividade legal que é o judô, que é muito disciplinador, né? Sim. Então, no início do ano letivo de 88, numa escola estadual lá em Porto Alegre, surgiu o judô e eu ficava fácil, saía da aula, entrava na aulinha de judô com o professor, era o professor Antônio Carlos Pereira, de Oliveira Pereira, o Kiko, mais famoso como Kiko, que foi meu treinador aí desde a iniciação até o alto rendimento, né? Que é uma coisa difícil de acontecer no meio do universo esportivo, né? Até mais principalmente dos esportes olímpicos, né? Que a gente tem os Jogos Olímpicos, então geralmente tem um professor aí na iniciação e os técnicos no alto rendimento. Então foi um esporte maravilhoso aí que só a questão do combate à asma já seria um grande feito, né, para mim, mas me proporcionou tantas coisas boas aí durante a minha caminhada. E a grande escola foi a Sojipa, né? Então, quando eu iniciei na escola, como o professor Kiko, ele era professor dentro da escola, mas também dava aula na Sojipa. E eles sempre tinha esse trabalho, né, de captar talentos dentro das escolas e levar para um grande centro, né, que na época, claro, não era conhecido nacionalmente, muito menos internacionalmente, mas era um centro, né, era um tatame, um enorme tatame, né, tinha um grande dojo, então acabava puxando algumas crianças que tinham talento, né, pro judô para ir treinar na Sojipa. Então, muito tempo pegava 2 ônibus ali para... Olha, tem tanta medalha que as medalhas estão caindo por aí. Tá caindo as medalhas. Viu, Aninha? Trazer as medalhas aí acaba pesando aqui, né? E então, 2 dias na semana treinava lá na escola e 3 dias na semana ia treinar lá na Sojipa. Não tinha passagem para passar. Então isso era 5 dias por semana de treino? 5 dias por semana, né? E, claro, depois tu chega num estágio que tu tem que fazer 2 treinos diários e, enfim, virando uma carga absurda, enorme, né? Não tinha passagem? Como é que é? Então, para sair eu tinha passagem, né? Eu sou uma família extremamente simples, né? Então, eu cresci ali no Morro Santana. E então eu tinha passagem para ir até a escola e para voltar, né? Mas daí para ir para Sojipa eu tinha que pegar 2 ônibus. Então pegava um ônibus ali do Rio Branco até o antigo
Hits, né? Ali tem um Santa Inês, descia ali e aí pegava o T2 para descer lá na Dom Pedro e o restante descer caminhando, né? Então fiz isso muito tempo, passava por baixo da roleta, fazia amizade às vezes com o motorista quando pegava... Que tu não tinha problema também, passar por baixo da roleta. Passava fácil, né? Passava retinho, sem se curvar. Hoje vai ter muito bullying aqui, né? Eu já fui, já fiz um alto bullying, né? Eu já me adiantei, né? Mas sabe que essas piadinhas de baixinho eu sei todas, né? Eu já fui lenhador de bonsai, porteiro de maquete, que mais? Surfista de micro-ondas. Agora chegaram aí. Mas aí então passei muito tempo indo lá para Sojipa dessa maneira, né? Então foi bons anos assim a fio. Na velha Sojipa, então o começo não foi fácil, né, João Delê? O começo não foi fácil, então, né? Teve uma aí... No começo, meio... Talvez o final ali, mas daí o final já tá numa idade que aí a parte física que começa a complicar, né? Então praticamente a história toda com dificuldade, né? E quando começou ali na Sojipa, ali já começou a ter a visão dos professores, né? Sob teu respeito, como tu lutava bem, aquela coisa toda, eu acho que já começou a incentivar a participar de torneio, é isso? Eu sempre fui muito comprometido, assim. Então, se o sensei mandasse repetir tantas vezes, eu sempre fazia mais que os outros. Eu sempre chegava antes, carregava o tatame a gente tinha que montar a área, né, na escola. E eram os tatames antigos, aqueles de palha, né? O Fernandinho deve lembrar aí, né? Que é bem mais velho que eu, né? O Fernandinho. E aí a gente carregava lá os tatames de palha, eram pesados, né? Aqueles tatames, a gente pequeno, assim, mas já era abrir para ver que conseguia carregar, às vezes tentar botar 2 tatames nas costas, a gente fazia uma baguncinha ali, né? Para carregar, né? E então sempre foi difícil esse início, né? Então iniciei numa escola estadual. O meu professor era jovem, ele tinha 20 anos, né? Então não tinha muita experiência, mas era um cara que iniciava ali da aula às 7 horas da manhã, acabava às 10 horas da noite, né? Então, você tinha 20 anos e o professor, e que idade você tinha nessa época? eu tinha 6 no ano que eu ia fazer 7 anos, né? Como é que é? 6 anos? Eu tinha 6 no ano que eu ia virar ali para 7, né? Eu faço aniversário em junho, né? Então, fiz agora dia 2, né, de junho. Quero né? já dar meus parabéns, hein? Fiz Pois aniversário. 41, hein? 41. O tempo passa. Agora não luta mais nada. Agora eu luto pela vida, né? Ganhar um pão de cada dia. Eu queria só perguntar, desculpa, pode interrompendo. Não. Tu nunca teve na vida real que usar o teu judô? O judô? Só para o cara não te incomodar, assim? Na verdade, nas artes marciais, nas lutas, a gente é totalmente contrário, averso a briga, né? Porque a gente faz uma luta, né? Então tu domina teu corpo, né? Mas eu tive algumas vezes que me defender aí, né? O meu pai me ligando. Na escola, né? Eu tive um episódio, eu fui campeão brasileiro lá, acho que em 1991. E a minha escola, ela tinha uma cancha de futsal, ela era afastada, era lá para trás, né? E aí cheguei lá na cancha, a professora fez uma chamada, que eu tô amarrando o tênis assim, eu tinha 2 alunos ali que eram repetentes, um tinha 14 e outro tinha 15 anos. E ali eu devia ter uns 9, não tinha nem 10 ainda completo. Então eles eram uma diferença enorme, né? De tamanho, né? E eles de eram idade já tamanho. uns homens, né? E aí eu vi que eles encostaram assim, pararam na minha frente e olharam. Tu é o guri do judô? Aí eu tentei dar uma olhadinha assim, procurei o professor, não tinha um professor, né? Aí eu, sim, né? Querendo dizer não, né? Levanta aí que a gente quer ver se teu judô, né? Eu levantei assim, meio assustado, né? Daí um fui encostar, eu pum, dei uma queda num, o outro encostou aqui, uma queda no outro, dei umas 2 quedas em cada um, assim. Aí eles levaram, e eu só preparado assim, eles vão me bater, né? Daí eles levantaram, cara, o cara é muito rápido, né? Sim, mas eles estavam ali brincando contigo ali, né? Não foi uma... Eles vieram tentar
me agarrar, me derrubar, sei lá o que eles Sim. iam fazer, né? E aí eu dei uma queda em cada um ali, ó. Rapidinho. Rapidinho, assim. Aí peguei uma fama na escola, né? Fiz a queda no... Mas então era sempre só mais na brincadeira, né? Então, como era muito pequeno, magrinho, né? Agora eu tô gordinho, mas era magrinho. O pessoal olhava assim, esse guri aí não... Mas é que é diferente, né? Tu ter... a técnica, ela supera muitas vezes a força, né? Então, tinha caras grandes, enormes, assim, que vinham, às vezes, né? Tu é o cara do judô, né? Aí ficava olhando assim, não levava fé, né? E sempre tem um pra tentar tirar uma febre, né? E aí eu falei, cara, mas para, eu sou um atleta, né? Ainda mais na escola, né? Todo dia, Mas umas ainda- 6 horas por dia, né? Treinando. Tu acha? Não, o corpo tá... Eu vou aproveitar o embalo, já tô falando na escola, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha uns 8, 9 anos também, hein? Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Rapaz, tinha um guri. Primeiras vezes, claro, a gente levava a merenda, porque às vezes a merenda do colégio às vezes não era o suficiente, né? Tal. E eu levava a merenda. E esse guri uma vez pediu, me dá um pedacinho de bolo e tal. Tá, comecei a dar, mas não um lance de medo. Não, vou dividir com ele e tal. Só que aí passou o segundo, terceiro dia, ele pegou e disse assim, a partir de hoje eu quero tua merenda todos os dias. Mas como assim? Não, quero que tu vai dividir comigo, Deus, senão tu vai apanhar. Bem assim. O guri, acho que eu tinha 9, o guri tinha uns 11 anos. E eu ia pra casa com medo, tipo, esse guri vai me dar em mim, no dia que eu não der merenda pra ele. Eu disse, o que eu vou fazer? Aí, o que aconteceu? Essa é uma história. Aí, eu pedi pro meu tio me levar. Meu tio, na época, acho que tinha uns 15 anos. Pediu pra me levar na escola. Não, mas por que tu quer que eu te leve? Não, eu quero que me leve, tio. Tá, me levou. Aí depois eu pedi pra ele me buscar. Aí eu disse pro guri assim, não, vou fazer o seguinte, vou te dar aqui um pedaço de bolo. Eu vou te dar, não, eu quero todo o bolo. Se tu não me der esse bolo, eu vou te dar depois da saída. Eu digo, tá bom. Mas aí tinha nossos amiguinhos ali, né? Aí eu era muito fã do Bruce Lee. Uhum. Eu digo, eu vou começar a treinar, porque eu não vou perder pro esse guri. Pensei pra mim, né? Eu não queria briga, não queria... Aí eu falei pros colegas, não, agora tô treinando lá com meu tio lá luta Kung Fu, ele tá me ensinando, deixa esse cara aí que eu vou pegar ele, se ele vir me... Eu dizendo isso, né? Aí um dia daí eu falei pros colegas, os colegas falavam pra ele, tem o João aí, é o seguinte, tá aprendendo a lutar, meu. O tio dele aí parece que é professor de Kung Fu, hein, não sei o que, pá. E o guri ficou meio assim, né? E eu comecei a ir com meu tio. E aí eu disse, não, meu tio, vamos ali conversar com meus colegas, então... Tu sabe que nunca mais o guri ficou até meu amigo? Só com o papo, rapaz, tu vê, né? Aquela época. É que nessa época de escola, de 9, 10, 11 anos, tem isso aí, né, João? Como Mas na aconteceu luta contigo. tem muito... tu fez um jogo psicológico. É. Né? Eu não queria brigar também. Conhecidíssimo que fazia isso era o Muhammad Ali, né? Ele fazia um jogo psicológico, né? Com seus adversários, né? E na luta ela cabe muito esse jogo psicológico, claro. Eu nunca fui agressivo com ninguém, né? Sim. Mas a intimidação do sentir, a expressão corporal, ela faz uma diferença enorme. A pessoa sente, né, que o outro está com medo. É o olhar, né? Tu conseguir o olhar, tu captar, conseguir pegar a emoção do coisa, passar tranquilidade. Isso daí tu deixa o outro totalmente desestabilizado. O Mike Tyson, esse tempo que eu aprendi, que eu li isso sobre ele, ou ele falou, ele ficava olhando, quando eles ficam frente a frente, o juiz falando, ficam olhando para o outro, né, geralmente. Ele ficava olhando para o cara. Se o cara piscasse, estava morto, senão ele estava com medo. Tem uma até que ele aparece ele fazendo assim, olhando o cara ia para um lado e para o outro, ele não piscava, o outro piscou, já está com medo. Mas e isso é extremamente importante, né? Tu conseguir tirar energia disso, tu conseguir... eu senti isso porque eu cedo fui viajar para a Europa, tinha uns 17 anos. E aí eu tô lá com meu adversário, um espanhol experiente, né? E eu tô aqui, né? Tá. E aí eu vejo, a gente perfila lado a lado, né? Pra entrar no tatame. E eu senti assim, ele tava assim, com a expressão assim, parado, concentrado, né? Sabe que aquilo me deixou nervoso, né? E aí eu, poxa vida, cara, né? Ele me ganhou, e eu era o mestre na arte ali de... E aí eu
percebi, né, que daí isso daí era muito importante, né? E aí eu comecei a usar esse método, né, de estar muito tranquilo, assim, de conseguir entrar, né, na mente. Só que daí às vezes tu também entrava o outro lado também, que o cara não pegava, não desviava o olhar, né, que aquele negócio. Mas tu também ter a sensibilidade de tirar energia em alguns detalhes. Eu posso contar aqui alguns, né, que já aconteceram aí comigo, né, tu transformar também em energia algumas coisas. Eu estava na Polônia na final de uma competição, né, antigamente era o circuito europeu, né, hoje é o circuito mundial. E estou na final contra um belorrusso, né. Todo o matê é a parada de luta, né, para voltar, reiniciar no meio, né. Ele pegava a minha gola e ele me dava um soquinho no meu queixo. E não podia, né? Não pode, né? Mas ele tentando me destabilizar, né? Sim. Ele fez umas 4 vezes isso. E o juiz não viu isso? Não viu, não percebeu, né? E aí, uma hora ele caiu no chão, e eu vim por cima, assim, dei uma joelhadinha, assim, um tostãozinho, assim, na coxa dele. Como que não quer nada. E aí eu me abaixei e olhei no olho dele e falei, sorry. Dei uma provocada nele, assim, pra... Sim. Quando eu dei, ele parou. Ele ficou meio estabilizado, não entendeu o momento e aí ele estabilizou. Eu ganhei essa luta com um cronômetro fechando, zerando. Porque aconteceu, eu marquei uma pontuação, né? Aí eu tomei 2 punições e ele tomou uma. Só que ele tava fugindo de mim, né? Tava fugindo, né? E aí eu fui pegar ele, assim, ele podia ter dado 2 passos para trás, eu não consegui encostar nele no tempo que faltava 2 segundos. E aí ele pulou e caiu de joelho no chão, assim, ó, assustado, caiu que nem um casulo, o juiz parou a luta, puniu ele e eu ganhei a luta, né? Aí foi pior para ele ainda, porque ele tava me provocando, né? Outro episódio foi a final do Mundial em 2005. Isso daí foi em 2002, que eu contei agora, da Polônia. Sim. Em 2005, estou na final do Mundial, né? Até então, nenhum brasileiro tinha vencido o Mundial. Nós já tínhamos 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, né? Em 88, com o Aurélio Miguel, e em 92, com o Rogério Sampaio. Eu estou na final do Mundial. Os brasileiros, que legal, vice-campeão, né? Eu falei, mas eu vou fazer a final aqui com o cara, né? Mas era um japonês, que era o campeão olímpico. Ganhava todo mundo de Ippon, né? E nesse devia ser tempo mais aí, forte. Um gaúcho aqui, né? O Fernandinho aqui, que também é faixa preta de judô. Se tu falasse que um gaúcho encostar num kimono de um judogi japonês, o cara ia chamar de louco, né? Porque não pegava. Já tava bom. Se conseguir encostar, lutar contra um japonês já era um feito enorme, né? Sim. Então eu tô na final contra o japonês, aquele campeão olímpico, e aí eu olhei na volta dele, estavam os principais atletas da história, assim, do judô mundial, né? Do tempo das fitas VHS. Não conheceu fita VHS? Botava no videocassete. E aí, no videocassete lá, eu olhando, assim, aqueles caras assim, são de outro mundo pra mim, né? E aí eles estavam assim, e o pessoal nervoso, né? Eu, calma, pessoal, quem vai ficar nervoso é ele. Porque o jogo psicológico eu fiz assim, como ele era o campeão olímpico, ele era o japonês, eu tinha responsabilidade. Eu era o João aqui do Mão Santana. Sim, a obrigação de ganhar era ele. Joãozinho ali, né, um asmático, né, que ninguém dava bola ali, e tô lá na final do Mundial. E eu entrei assim, mas com tanta vontade e tão concentrado, e ganhei dele em 42 segundos. Né? Então, me tornei campeão mundial, então... Que idade? Eu tava com 24 anos. 24 anos. Então, todo esse jogo psicológico aí foi importante. E a semifinal do Mundial, 2 anos depois, o Mundial era realizado a cada 2 anos, né, do judô. Então, fui defender o título em 2007. Isso foi 2005, né? Aí fui defender o título em 2007. Estava na semifinal. Uma luta duríssima, né? E foi um Mundial de experiência, né? Porque eu soube esperar o momento certo de atacar e o pessoal me estudou muito. Então eu estava com muita dificuldade com meus adversários. Então tô ali lutando contra o armeno. Tem um momento que eu pensei, cansei, né? E eu
No Golden Score, né? Golden Score, quando a luta termina empatada, é aberto novo tempo para quem marcar o primeiro ponto, né? Quanto é cada tempo? Desculpa. Na época era de 5 minutos parando, né? Dá uns 7, 8 minutos, né, de luta. Mas na época também era aberto novos 5 minutos parando, né? Então tinha luta que chegava a 15 minutos às vezes, se tu fosse até o final dos tempos, né? E agora atualmente é infinito, né? Quem marcar o primeiro ponto. Não tem. Quando passa do tempo que marcar primeiro Pede o ponto. microfone, por favor. Aí. Que nem futebol, aquele. Futebol, desculpa. Futebol, bola, como é? Bola de ouro. Como é que chama? O Golden Goal. Golo de ouro. No judô é o Golden Score, né? Que marca o primeiro ponto. E aí, começou a dar uma guerra na minha cabeça. Cara, como é que um atleta experiente vai pensar que tá cansado, né? E eu comecei aquela guerra assim, né? Tentando me desvencilhar nisso. Quando reinicia, por isso que é muito importante estar concentrado e estar atento aos detalhes, viu, Aninha? Aqui tu que é um pouco mais jovem que eu. Pouquinha coisa, né? Mas... Ela que tá começando. E aí eu consegui, quando a gente trocou a pegada, eu escutei a respiração dele. E ele tava muito ofegante. E eu pensei, ele tá pior que eu. Tá mais cansado ainda. Na hora passou o cansaço. Tu viu pela respiração. E aí passou meu cansaço. Daí eu consegui superar na cabeça e acabei fazendo uma queda nele, né? Que eu geralmente mostro pro pessoal do Jiu-Jitsu. Derrubei ele, me acreditei pra final e me tornei o primeiro atleta da América Latina a ser bicampeão mundial de judô. Né? Então, que bacana, hein? Pequenos detalhes, as coisinhas a gente pegar e transformar em energia. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é a diferença de judô e jiu-jitsu? Se é que tem. São artes muito parecidas, né? Tem algumas diferenças, né? Vamos tentar, para ficar fácil. Uma, leitura. pelo menos. O judô predomina nas quedas, né? E o jiu-jitsu no solo. No solo. Mata-leão e tal. Isso. São as mesmas técnicas utilizadas aí. Mas os dois não aprendem de queda e solo? Sim. Tanto é que eu dou muita aula pro pessoal do jiu-jitsu de quedas, né? E o pessoal tem muito intercâmbio, né? Porque daí o pessoal treina no solo o pessoal do judô treina com do jiu-jitsu, né? Para fortalecer a luta no solo. E o pessoal do jiu-jitsu treina com o pessoal do judô para luta de pé. Desenvolver um pouco mais a luta, né, em pé. E aí aqui tem uma que treina os dois, então te deixa mais completo, né? E a verdade tem o jiu-jitsu brasileiro? O jiu-jitsu brasileiro, né? Como é que é o nome daquela família? Como é o nome daquela família? Gracie, os Gracie. O jiu-jitsu japonês era a arte da luta corporal dos samurais, né? Sim. E aí tinha o Kenpo, que era com as espadas, né? Então os samurais faziam o treinamento do jiu-jitsu, inclusive a criação do judô era de um cara bem à frente do tempo dele, que era o Jigoro Kano. Ele queria criar uma arte que fosse mais suave, né? E ele falava várias línguas, né? Num tempo, né? Que bem à frente do tempo dele, né? E ele era um dos pais aí também da educação física, né? Porque ele era e ele criou o judô, né? Que é com usar a força do adversário, né? Então na movimentação, no desequilíbrio, tu conseguiu utilizar a força do movimento do adversário e fazer a projeção, né? Então foi aí que ele criou o judô, né? E hoje nós temos o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que é o que a Aninha que é a grande campeã, né? E ela onde as alavancas, né? Também utilizando um pouco a força do adversário. Claro que teve a sua evolução, né? Igual o judô teve a sua evolução, né? Se tu pegar o judô aí nos primórdios, tu vai ver que é bem diferente, né? Hoje da competição, né? Que tem. E igualmente também o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Hoje também tem as suas nuances, a diferenciação aí do seu início. O João Deli, me diz uma coisa, como é que foi aquela disputa nas Olimpíadas lá? Bom, as Olimpíadas eu vinha
de 2 títulos mundiais, né? Uhum. Então tu chega com 2 títulos mundiais, todos os adversários te estudando, né? Mas foi um ano... agora é mais fácil, né? Depois a obra pronta é mais fácil a gente avaliar, né? E foi um ano difícil, pois eu tive algumas lesões, né? No início do ano. E a equipe... Nós demos 4 voltas ao mundo, né? Em quilometragem de viagens. Uhum. E boa parte delas eu fiz machucado, né? E aí não tinha um tratamento adequado para as lesões. Eu tive um edema ósseo e rompimento de 2 ligamentos do tornozelo, né? Bah. Então a gente... E mais algumas outras lesões aí que surgiu, né? Deu ombro também. Então acabou eu tendo que viajar muitas vezes, né, com a equipe. E aí teve um momento emblemático que foi na Rússia. Nós estávamos num treinamento lá, que é um local remoto, bem isolado. E eu tava louco para voltar pro Brasil para cuidar, para tratar, né? Uhum. E aí eu fui conversar com o pessoal da confederação, e o pessoal falou: ó, qualquer um pode voltar, menos tu. Mas por quê? Aí eu falei: mas por quê? É o mais Aí qualificado. Não, porque tu é o... todo mundo tá aqui pelo teu nome. Nós usamos o teu nome para fazer a captação de recursos para a gente vir para... Sim, foi muito comentado, tu era o favorito, né? Então, toda a equipe estava lá tendo a oportunidade, utilizando meu nome então eu tinha que permanecer lá, né? Então, não tive um tratamento adequado, né? Apesar de ter tido uma boa preparação nos 2 meses que antecedeu aí os Jogos Olímpicos, né? Então chega os Jogos Olímpicos, né? Venço a primeira luta de um dos principais, que era um dos favoritos também, que era um coreano, né? Uhum. E aí na segunda luta acabo perdendo para um português que não era um dos favoritos, né? E acabei ficando fora depois de chances de medalha. Eu me lembro que eu estava na área de aquecimento, né? Aguardando para ver se eu voltei da luta, né? E aí o coreano, ele estava ainda de judogi, de kimono, esperando, né? Que ele achava que voltaria na repescagem. Ele falou: bom, perdi pro João, mas o brasileiro, o brasileiro vai me levar e eu vou poder disputar, voltar aqui na repescagem. Aí ele parou na minha frente assim, me olhava, né? E ele fazia assim, né? Eu fazia pra ele assim. Parece que eu perdi de propósito, não? Imagina, né? Alguém perder de propósito nos Jogos Olímpicos, né? Mas o pior foi doído era ter que depois... tinha muita imprensa. Lá, todo mundo esperando que eu fosse ser medalhista, né? Uhum. E aí explicar. E a pergunta era: mas o que aconteceu? Por que tu não ganhou a medalha? Deu uma hora que eu dei vontade de dizer: porque eu queria perder, né? Não, óbvio, né? Não. É o esporte. O esporte é tão bonito por isso. Tu não tem como prever. Tu pode achar, né? Esse daqui é um favorito, né? Mas é como o coreano também era um dos favoritos, né? E perdeu pra mim, né? Mas é que ficou um sentimento ruim, né? Tu chegou a falar das lesões que tu teve pra eles? Não, nem momento, né? Imagina, tu nem entendeu ainda, tu nem digeriu, tu nem conseguiu fazer uma avaliação, né? E aí tu tem que explicar pro Brasil por que tu não ganhou a medalha, né? Eu me lembro que a percussão foi muito grande, era o grande favorito. Mas coisa, eu acho que o esporte é tão bonito por isso, né? Que às vezes a gente conseguir não prever, né? E tu vê um cara que não era um dos favoritos e ganhou um dos favoritos. E eu acho que isso é tão bonito do esporte. Infelizmente aconteceu comigo, né? Pudesse acontecer com os outros, né? Uhum. Mas e eu sempre não me detenho nos problemas ou naquilo que não deu certo, mas sim nas coisas boas que aconteceram, né? Então, como eu vinha falando, né, o judô me proporcionou conhecer 40 países, a ter o combate da asma, a ter o privilégio de ter sido o primeiro brasileiro campeão mundial, depois o primeiro da América Latina a ser bicampeão mundial, a estruturar uma equipe hoje que é uma das principais equipes do mundo. Então, tudo isso, tu vê a ascensão. Hoje nós temos uma mulher, a primeira mulher no Brasil a ser bimedalista olímpica e depois a se tornar também a primeira mulher a ser trimedalista olímpica.
que é a Mayra Guiar, né? Poxa, ali em 2005, ela é uma menininha, né? Tá quantos anos a Aninha? Tá com 12? Era um pouquinho, mas ela tinha acho que 14. Não, ela acho que ela tinha 14, 13, 14. Ela treinando comigo, porque eu não tinha no judô chama o quê? O sparring, né? Uhum. Eu não tinha sparring. Ela treinando, a irmã dela, que ela era faixa laranja, e mais uma sensei que tinha 40 anos. 40 anos pro judô já é muito antigo, né? Eu tô 41, hoje eu só apoio com as crianças ali para poder brincar, né? Porque não consigo treinar direito. Essa era a minha equipe para treinar, para ser campeão do mundo. Então, poxa, tu construir isso daí é marcante, né? Então, tu fica muito feliz de ver aí as gerações surgindo. 40 países. 40 países, né? Então, Toda a Europa. talvez eu não conheceria aí talvez umas 10 cidades aqui no Ucrânia, Polônia. Não, Ucrânia não. Tá. Ucrânia não. Eu fui República estava Tcheca, inteira, né? Polônia, Espanha, Portugal, vamos ver, França, Áustria, Suíça. Que bacana. Tem que olhar ali o mapa para poder relembrar todos. E João, me disse uma coisa, se Não, aí vou ver aqui. Tem aqui o mapa aí. Tunísia, Bonito esse Egito. mapa aí. A porção. A Ucrânia eu não cheguei a competir na Ucrânia, né? Não tinha alguma competição tão importante. Né? Foi campeão mundial de boxe. Peso A pesado. Ucrânia tem. A Hungria ali eu vi Dois agora. irmãos. Mas a Ucrânia tem um judô muito forte, né? Todo aquele. Se a gente pegar aqui, ó, todo o leste europeu ali é muito forte, né? E depois que a União Soviética também se desfez ali, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tudo isso aí tem gente que luta? tudo, e fortíssimos, né? A Armênia, Azerbaijão, são tudo países aí fortíssimos no judô, né? E no meu peso tinha um iraniano também fortíssimo, que era Arashmir Ismail, né? Tinha sido bicampeão mundial e depois nos 2 títulos que eu venci ele foi bronze, né? Eu fui o sétima pessoa no mundo a conquistar 2 títulos mundiais, né? Mas os países, os outros países, eles ajudam muito, né? O Delia, no sentido do judô. No Brasil já não é tanto, né? Meio que- Isso também não é bem verdade nisso, né? Porque hoje nós temos uma confederação bem estruturada no judô. É uma confederação onde oportuniza a gurizada cedo e já está viajando, né? E tem recursos, todo o governo. O governo tem ajudado bastante, né? Não é o ideal, mas tem ajudado bastante, né? Uhum. Agora tem países menores que eles têm um sistema já mais elaborado, né? Tem a absorção nas Forças Armadas, agora o Brasil também já tem, né? A absorção de alguns atletas, né? Nós temos o Bolsa Atleta, enfim, nós temos vários programas aí que beneficiam, sim, aos atletas. É o ideal? Não é o ideal. Né? Tem, alguns vão faltar, né? E no meu caso, que foi... Eu era abaixo de rifa, de galeto, eu vendia pizza, né? Então foi assim que eu estruturei a minha vida. Eu fui no Mundial, eu fui a primeira equipe que foi com viajar de graça. De graça, não, a confederação pagando, que foi pro Mundial em 2001. Uhum. Eu disputei 3 mundiais na minha vida. E a gente foi a primeira equipe que foi com tudo pago, né? Uhum. Então foi... E hoje não, hoje os atletas viajam para a grande maioria das competições com tudo pago, né? Desde cedo, né? Então, não é o ideal ainda, né? Mas já tem um bom aporte, então... carreiras já mais consolidadas, os atletas hoje sobrevive muito bem, né? Vive muito bem, né? Sim, recebem alguma coisa? Tipo, sim. senão tem que trabalhar e não sobra tempo para treinar. Eu tinha uma carga ali no período que 2004, 2003, eu fazia 2 treinos diários, né? Uhum. Um atleta de alto rendimento, ele se dedica exclusivamente ao esporte, ele tem 2 treinos diários. Então eu fazia os 2 treinos diários, eu dava aula, eu tinha 3 aulas que eu dava por dia, dava antes do treino da manhã, treinava, almoçava, ia para a faculdade,
à tarde, voltava, dava treino, ia treinar e depois dava mais um treino, né? Putz, Então sonhava com... Ainda era sonhava uma com carga pesada, Desculpa né? perguntar, qual é a faculdade? Eu estava fazendo educação física, Sim, né? minha irmã é formada em educação física, É. mas não luta judô. Nem Pois é, jiu-jitsu. mas é uma formação, é muito bonito, né? A educação física, né? Não tão valorizado, mas é uma... E não está ligado ainda com a saúde, né? Uhum. Pelo incrível que pareça, né? E a gente viu agora numa crise, uma pandemia, o quanto era importante, né? A atividade física, né? Né? Para poder superar essas dificuldades aí que nós enfrentamos aí com a pandemia, né? Vocês querem tomar uma aguinha, pessoal? Hein? Nós estamos tomando um mate aqui, né? Ah, é? Tá faltando. Eu tio. gostaria Vamos de ouvir a passar. Aninha aqui, Claro, é né? isso que vamos fazer isso agora. Barbaridade. Vamos ouvir. Estamos A Ana tá ali garganta só seca. ouvindo o João Derli, louco para falar um pouco. Mas aqui, Ana, eu vou te pedir uma coisa. Antes de nós bater um papo, eu queria que tu mostrasse. Aqui ali é tudo premiação. Premiação. Um espetáculo isso aí, tipo. Ah, 55 medalhas. 75? 55. 55? Aham. Bah, Tenho Não comprou nenhuma, né? Não. Ainda. eu até acho que eu vou levantar para mostrar essas medalhas todas aí. Vai, só um pouquinho. São 52 de jiu-jitsu e 3 de judô. Aí, ó, viu como tem as duas coisas? Então, ela é de pé e no chão. É. Por que não faz Se uma tiver coisa em pé, só? eu derrubo. Se tiver no chão, eu finalizo. Olha aí, você tá... E mais Barbaridade. essas aqui que estão aqui. Tá que são as mais filmando ali, né? importantes. Olha só, pessoal. Ana Karina Ribeiro conquistou medalhas. Olha só, olha só. Ah, Que menino. legal. Maravilha. Essa aqui, Muito pode bom. cair. Com 12 anos. Tem 12 anos. Pensei que ela tinha mais. Pensei que ela tinha já uns Tenho 12 anos. 13, 14. Não. Só parece. Mas, Ana, me diz uma coisa. Agora se faz. E aí? Começou que idade, hein? Praticar o Quando eu esporte? fui fazer 8. 8 anos. No ano que eu fiz 8, eu comecei no jiu-jitsu. Mas teve algum incentivo dos pais, do amigo, do Teve. parente? É mesmo? Na verdade, eu comecei no taekwondo por indicação do meu pai, que queria Sim. que eu fizesse algum esporte. Mas eu não me encaixei muito no taekwondo. Daí eu fiquei um mês no taekwondo, depois eu fui no projeto social por indicação do amigo do meu pai, que a filha dele lutava. Sim. Ali no projeto que tinha ali na minha rua, no Mendanha, lá em Viamão. A gente pagava R$35, era um projeto social lá com o Iago. Fiquei um ano lá no Iago, saí de lá depois da Atos Gueto ali, por motivos ali, por pessoais ali, Sim. competições. Fui pra Aliança ali, comecei no Guilherme Ribeiro, daí do Guilherme Ribeiro eu consegui ter a minha bolsa no Johnny, que eu agradeço muito ao Gui lá, por ter me mencionado lá pro Johnny Loureiro, que o Johnny me tirou lá do Guilherme pra conseguir vir aqui pra Porto Alegre pra treinar aqui na academia dele. Graças a Deus eu sou bolsista lá. E depois que eu entrei na Aliança só vem vitória. Isso daqui é tudo fruto que eu consegui colher com a Aliança lá. E tô cada vez crescendo mais lá. E me diz uma coisa, Ana, no primeiro ano, aos 8 anos, já ganhasse alguma medalha esse ano Sim, já? depois de um mês de treino. Um mês de treino? Meu pai me voltou na primeira competição com um mês de treino. Foi o circuito estadual. Bah, e quantas medalhas são, Ana? 55. 55. 52 de judô e 3 de... Não, calma aí que eu confundi. É, bah. 52 de Gil e 3 de judô. Desculpa pelo erro aí. Ah, não, tranquilo. E nesse esporte eles dão só medalha, eles não dão troféu também? Depende muito do campeonato. Ah, é? Tem competições que são valendo cinturões. Infelizmente não competi nenhuma que valia cinturão. Competi o Visconde Conde. Foi semana passada, no final de semana passado. Não consegui pegar o troféu, fiquei em segundo. Daí ganhava uma medalha. Quem tirasse primeiro ganhava um troféu. Mas infelizmente não consegui ter o resultado que eu queria. Sim. A guria conseguiu impor o jogo dela primeiro. E me diz uma coisa, Ana, são 7 dias numa semana. Quantos dias tu treina por semana, hein? 5 dias. E qual é o número de horários ali? Bom, segunda, quarta e sexta, treino às 4 horas lá no Johnny Loureiro, que é jiu-jitsu. Depois eu saio e vou pro judô, que é às 7 horas. Aham. Não podia unificar isso aí, não? Judô e jiu-jitsu, fazer um só. Judô-jitsu. Daí, terça e quinta, eu chego na academia 1 hora, fico lá a tarde toda, ajudo meus professores lá,
que eu sou instrutora em 2 treinos, das 5h15 às 6, Uhum. depois das 6h15 às 7. Daí depois eu treino às 7 horas nos horários dos adultos com os professores lá. Me diz uma coisa, É quando é que tu foi campeã mundial? Fui em 2020. Tá, e me diz uma coisa curiosa, nós somos todos curiosos aqui, né? E como é que foi a preparação ali? Ficou nervosa? Como é que foi? Ah, Disputar um mundial, né? Em que país foi? Em que país foi? Foi em São Paulo. São Paulo. Oh, ótimo. A preparação, eu decidi 1 mês antes que eu ia lutar o Mundial, porque eu nunca tinha viajado de avião, daí a gente queria lutar um campeonato longe, que tivesse nome. Sim. Foi uma preparação boa, falei com o meu professor, ele aceitou, mas daí começou a rotina de treinos, né? Tinha que treinar pesado, tinha que sair atrás de ajuda de custo na rua para conseguir passagem para mim e pro meu pai, que na primeira viagem foi bem caro por estar em cima da hora. Daí a gente conseguiu o valor, mas daí a gente estava treinando duro, treinando forte. Daí depois que eu voltei da competição lá, foi uma baita emoção, porque eu fui recebida pelo meu professor lá na academia. Sim. Na hora da luta lá, não deu muito nervosismo até, mas Tu já estava bem já preparado, estava né? bem preparada. Só que na hora que tu vai impor teu jogo, tu vai sentir toda a adrenalina ali dentro. Sim. Porque desde que eu entrei lá no ginásio, era outra coisa, tinha vários atletas, tem um monte de atleta de alto nível lá. Só que pena que eu não pude ver os adultos lutar, porque o dia das crianças era separado, era 2 dias. Aham. Daí eu queria ter ido pra ver os adultos lutando lá. Eu gosto muito de ver. Pra pegar mais experiência e tal. E me diz uma coisa, e aí, na hora da luta ali, como é que foi assim? O adversário é muito forte? Não, ela era mais leve. Uhum. Eu acho que ela tava com 54, eu tava com 56. Mas ela era mais graduada. E já treinava muito mais tempo, ela era faixa amarela, eu era faixa cinza. Mas eu botei meu jogo primeiro, fiz o meu jogo, começou o guardeiro, eu chamei pra guarda, dei o balão. Como não podia finalizar ali por causa da categoria, daí eu tive que ficar fazendo ponto. Daí até tomei uma punição por ficar muito tempo na montada. Sim. Daí eu tive que embolar outros jogos ali. Mas daí acabei ganhando a luta ali. Depois da luta da minha categoria, teve uma luta casada, que uma menina ela era mais leve e mais nova, daí ela queria lutar, não tinha ninguém na categoria dela, daí eles fizeram uma luta ali casada, ganhei também. Daí eu fui como passadora ali, ganhei por 2 vantagens. O que é passadora mesmo? Passadora, por exemplo, o outro adversário chama pra guarda, que ele faz guardas, daí tu tem que passar a guarda, tu é a pessoa que fica por cima, passando pra imobilizar, finalizar. Aí eu sou mais a guarda. Por isso que ela é guardeira. Sou mais guardeira. Me diz uma coisa, mas me conta mais das histórias dessas medalhas, assim, as competições que tu participou, ganhou. Sim. A competição que eu mais compito no ano é a Copa Prime, que é uma das melhores competições aqui do Rio Grande do Sul. Tô sempre competindo e dentro dela fui top rank em 2 anos. Comecei a competir na Copa Prime em 2017, Uhum. mas eu consegui pegar o ranking a partir de 2020, que daí eu comecei a entrar para sub-12. A partir ali da de 2018 já começou a complicar, começou a vir bastante adversária bem boa de rola. Mas eu acho que o ano mais difícil para mim foi o ano de 2021 e 2022, porque o ano de 2021 nunca tinha ninguém na minha categoria. Uhum. Daí eu acabei lutando com gurias bem mais pesadas, por ter que subir de categoria. Imagina uma menina de 57 quilos lutando com as meninas de 79, 80 quilos. Bah! Daí eu fiquei o ano todo lutando aí. Fiquei 2 anos top rank, eles unificaram, né? 2020, 2021. Daí eu fui top ranking. Daí esse ano também teve umas lutas bem boas da Copa Prime. A do mês passado eu não pude competir, caiu bem no dia do brasileiro. Sim. Caiu bem no dia 15 a competição, daí eu não pude competir a Prime. Daí eu fui no brasileiro e tirei segundo. Mas a Copa Prime é uma baita competição, tem bastante menina boa pra lutar lá. Tem uma luta bem difícil pra mim, que é a Milene, que as duas têm o mesmo jogo. Eu tô lutando com ela desde 2018. Um ano ela ganhou de mim, um ano ela ganhou. Um ano eu ganhei dela, daí depois as duas não lutaram mais por causa da faixa etária de faixa. Sim. Daí depois esse ano agora a gente tá se bicando de novo aí nas competições. Daí tá dando uma luta boa.
Me diz uma coisa, Aninha, tu mora em Viamão, né? Sou Viamão. Tá, e me diz uma coisa, e como é que funciona lá o apoio dos amigos, dos pequenos comércios, de ajudar? Eles não ajudam muito lá em Viamão, já tento sair atrás lá. Tem alguns que ajudam, tem alguns que eu não ajudo. Mas por ter outras atletas lá, né? Daí eles já apoiam ela. Daí como eu não tô conseguindo recursos na minha cidade, Sim. eu saio em Alvorada, Porto Alegre, Cachoeirinha com meu pai. A minha mãe trabalha e o meu pai é desempregado porque ele fica comigo me cuidando esses negócios de treino, escola. E minha mãe ela não pode sair comigo porque ela trabalha das 2h às 11h da noite. Uhum. Me diz uma coisa, o Dr. Goulart também te dá um apoio? Sim, o Denner ele me ajuda. Ele que consegue. Ele é parceiro, né? É um cara que faz um trabalho social em Porto Alegre. Ele faz um baita trabalho. Ele, o Kiko e o João que conseguiram minha bolsa lá no Sojipa. Que legal. Então tu estás lá na Sojipa, então? Sim. Olha aí, vai seguir os passos do João Deli. Se Deus quiser, se eu conseguir ser 1% que ele já foi. Já é uma grande coisa, então. É. Mas olha só o número de medalhas, eu acho que tu vai longe, hein? Se Deus quiser, eu vou sim. Alguma pergunta, Rico? Não tem. Eu ia fazer uma pergunta, mas é uma coisa meio bobagem. Fazem plástica ou é do treino mesmo? Porque o cara se assusta, o cara olha para ele, não nota nada, tá normal. Agora tu olha com bastante calma, a orelha dele tá um pouquinho, aí eu já não me meto com ele. Não é de ficar encostado no chão assim, como é que é? O João Deli quer falar uma coisa. Isso aqui é a cicatriz, né? É que nem quem toca violino, né? Que fica com uma cicatriz aqui, né? De apoio, né? De apoiar, Então, quem luta geralmente também tem, ó, o Fernandinho tá com as orelhas, né? Preserva as tuas. Deixa eu ver. Ih, já tá aí. Tu vê, né? É quando quebra a cartilagem, né? Ela regenera assim dessa maneira, daí fica dura, né? Legal é quando vai cortar o cabelo, né? O cara vai cortar o cabelo, não consegue tirar a orelha, não consegue baixar a orelha. Não consegue baixar. Quem não tá acostumado se assusta, né? Mas a Aninha é muito legal ver assim a história dela, né? Ela aqui já é uma campeã, né? O grande legado do esporte não é ser campeão dentro do jiu-jitsu, campeão do judô, né? E por isso que é muito legal ressaltar esse trabalho do Dr. Denner, né? E do David, né? Porque o grande legado que o esporte pode nos dar é preparar a gente para a vida, né? A gente ser campeão da vida. Então, muita gente que vive às vezes um ciclo vicioso de derrotas, né? Derrotas que eu digo assim, estuda máximo ali só para ter um ensino médio para poder assinar uma carteira, né? E o esporte te abre o horizonte para tu ter nova perspectiva de vida, né? Eu sei que não é fácil, imagina, poxa, vai ter uma competição, a inscrição numa competição, né? O quanto é? Pois é, R$200. O que é a JP? A JP. Então tá, então eu garanto que com a Elisa aqui que ela não vai sair isenta lá na competição. Pode deixar que eu garanto isso aqui. Mas tu vê, né? Então a alimentação também é mais custoso, né? Então tudo para preparação, né? O próprio equipamento, né? O kimono. Que não é barato, né? Meu primeiro brasileiro, eu tinha o kimono mais simples, aquele o fininho. Sim. E aí para lutar o brasileiro tinha que ter o trançado. E aí uma tia que me deu, né? Porque eu não tinha, já tinha feito uma rifa para poder pagar a passagem para Brasília, né? Que era a competição era em Brasília em 1990. E aí tive que a tia que acabou me dando, né? O kimono para poder participar lá na competição. Então ela já é uma campeã da vida, né? Então e ver assim o empenho, a força de vontade que ela tem, né? de querer evoluir dentro do esporte. Né? E isso daí reflete muito uma frase que eu sempre deixo para a gurizada, uma frase que eu acho que tem muito a ver assim, com a minha vida, né? E tem tudo a ver com a tua, tu vai entender que é o homem é do tamanho do seu sonho. É do Fernando Pessoa essa frase. Eu gosto dela porque os sonhos da gente é o que nos move, né? Para a gente poder avançar, né?
Então, se a gente não tem sonhos, a gente vai ser sempre a viver a nossa realidade, né? E às vezes as coisas que nos sufocam, né? Que são as nossas dificuldades, né? E então eu tive tudo, né? Que eu tô imaginando de dificuldades. Mas eu não foquei nas dificuldades, eu foquei lá no meu sonho. Meu objetivo é lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que cuidar da minha alimentação, né? Então, eu vi muita gente talentosa passar no judô, muita gente talentosa, mas os caras não avançavam, porque eles não estavam lá no outro dia, né? Podia estar caindo o canivete, podia estar menos 50 graus, eu estava lá no tatame, antes de todo mundo, repetindo mais que todo mundo, fazendo mais que todo mundo, né? Então essa é a grande lição e o que prepara a gente para a gente ser campeão da vida, né? E a gente buscar aí a estatura dos nossos sonhos. Não era o Pelé que terminava o jogo, o treino, ficava sozinho, treinando chute a gol, não sei o quê. Era verdade essa história? Acho que era. Eu soube também do Zico, né? Que ele acabava, ele era um baita batedor de falta, né? Todo o treinamento acabava, ele ficava batendo falta, né? Hoje eu tive já a oportunidade de estar presente em alguns treinamentos, né, da seleção brasileira, por exemplo. Eu vi, acabava o treino tu pode dar só tanto chute por treino, tem toda uma metodologia, tem toda uma sequência de treino que tu não pode, isso não pode ficar batendo falta. Eu vi a seleção treinando a Copa América. Uhum. E aí acabou o treino, daí poderia ter pênaltis, né? E aí era 3 pênaltis só para cada um dos jogadores, né? E aí eu bateria mais, né? Que não é o suficiente bater 3 vezes, não? Não, mas era porque já tinha feito o treino e aí já tinha feito tantos chutes, então era para 3 chutes, né? E eu treinava a exaustão, né? Então, claro, com periodização, né? Então, perto de competição não é fazer séries muito longas, né? Então, fazia em sequências mais rápidas, né? Mas antes eu fazia, às vezes, chegava a repetir 1000 vezes uma entrada, né? Então, sequência. Automatiza, né? O que acontece, teu corpo tu não precisa mandar o estímulo pro teu cérebro, teu corpo reage. Né? Então, por exemplo, se eu tô aqui de brincadeira, alguém põe a mão que eu já automaticamente já fecha aqui o ombro, porque eu fiz isso muitas vezes. Né? Então o corpo ele tá automatizado, então o corpo ele reage, ele age muitas vezes sem precisar o estímulo. Então ele, quando tu vê, ele já tá fazendo automaticamente. O cara andou para lá, tu já varreu a perna. Então são coisas que ficam no subconsciente, no automático, porque tu repete muito. Né? Claro. Aninha, me diz uma coisa. Tem alguma competição que vai disputar esse mês? Ou? Tem. Amanhã vai ter o circuito estadual ali no Ginásio Tesourinha, aqui em Porto Alegre. Sim. Daí, dia 12, vai ter a Copa Prime. E vai ter, ao longo do mês que vem, já vai ter a Copa Prime, vai ter circuito estadual. Vai ter o AJP, que eu quero ir, que vai ser no mês 8. Tem no final do ano, tem o Mundial. Que vai ser tem o Mundial no fim do ano, né? E onde é que vai ser o Mundial? São Paulo. São Paulo. Já vou sair com meu pai já atrás para tentar conseguir. Vou fazer rifa. Até agradeço um dos meus patrocinadores e apoiadores do Canto do Gaúcho. Ele me deu uma cuia para mim fazer uma rifa e uma camiseta do Cavalo Crioulo. Já vou sair a vender para conseguir custos. Já vou fazer rifa, vou fazer arrecadação com meu pai. Vou sair na rua para conseguir. Vou vender bala, vou vender doce. Também quero conseguir o meu visto para ano que vem já poder competir fora do Brasil. Fora do Brasil. Se eu tiver condições, né? Claro, claro. Que é tudo um custo. Porque além de eu ter conseguir para mim e para o meu pai, eu tenho que também conseguir a manutenção de kimono, tenho que conseguir hash, tenho que ter passagem para ir treinar todo dia, tenho que cuidar da alimentação, essas coisas. Que legal. E já tens aí o valor que vai ser da rifa? Acho que R$5. R$5. Porque eu fiz uma rifa, acho que foi mês passado, foi R$10. Daí o pessoal achou meio caro, essas coisas. Sim. Mas como tinha 3 prêmios, daí por isso que a gente fez o valor de R$10. Desculpa. Daí a gente vai fazer agora no valor de R$5. Daí a gente vai tentar ver pra vender bastante nos campeonatos, que eu tô sempre vendendo na Copa Prime. Eu levo a rifa pra vender lá, depois que eu sair da luta eu saio a vender. Depois da premiação lá, eu já boto a medalha e já saio a vender.
ou às vezes eu vendo até na escola, lá na academia, para conseguir arrecadar. Porque tá muito pouca ajuda que a gente tenta conseguir com empresários, essas coisas, porque é muito difícil conseguir, assim. Quando tiver pronto lá tuas rifas lá, pode mandar 10. Eu pego até com o Dr. Goulart, eu pego 10 lá para a Rádio Angara aqui fazer dar um apoio, né, o presidente? De ajudar aí uma maneira. E já fala aí da ajuda que tu precisa. Aproveitar nossa live. Bom, quem quiser me ajudar, galera, eu tenho o Pix, que é da minha mãe. Como eu sou menor de idade, eu não posso ter. Daí é CPF, é 900 540 080 34. Tá no nome de Josiane Terezinha, que é minha mãe. Quem quiser me ajudar a qualquer valor, essa ajuda vai diretamente para manutenção de kimonos, inscrições e passagem para ir pro treino. É somente isso, para me ajudar nessa minha carreira de esporte aí, galera. Quem quiser me ajudar aí ou quem quiser virar um apoiador aí, pode me chamar no WhatsApp ou no meu Instagram. Meu Instagram é @AnaLuiza_BJJ. O Luiz é com S. E o meu WhatsApp é 986-580764. Repetindo, o Pix é 940 540 080 34. Josiane Terezinha Ribeiro de Oliveira. 34. Deu tempo de buscar lá. Claro, não é. Está sendo gravado, tem na live, o pessoal até vai ver depois. Mas vamos reforçar então, vamos ajudar nossa campeã, Ana Ribeiro aí, vamos, né, conquistando essas número de medalhas aí. Merece muito apoio. Imagina se. Porque só depender, o João Delis, só depender do governo também, né? Não tem como, né? Nós temos que fazer na parte aí dos pequenos comércios, amigos, né? E que legal tem algum comércio, assim, outros comércios que te ajudam, assim, pode falar no nome de pessoas, tranquilo, viu? É importante divulgar as pessoas que te ajudam. Eu tenho patrocinadores que me ajudam. É o Canto do Gaúcho, é o Boteco Super X, o Complexo Esportivo Bambam, que me dá o funcional lá em Viamão, a nutricionista Verônica Maratinelli, o Espaço Fisioteiro, que dá o Pilates Esportivo. Tem também a Automotiva Poa. Deixa eu ver. Automotiva Poa. A gente esquece. O Fio da Navalha, que dá os cortes lá para ir pro campeonato, para ficar no estilo. Sim. Tem que ficar no estilo. Tem a Luke Brinquedos, que é uns apoiadores meus que tá sempre me ajudando, e a Luke Bikes. Que legal. E a Turkey, que é lá de Viamão, que é uma loja especialmente para moda masculina. Também, quem quiser ir lá. E o Tony Motos. Que bacana, né? Tem vários aí que, é claro, tudo nas condições deles também, né? Com um pouquinho ali. Mas um pouquinho a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta pro João Derli. João, pode passar o microfone para ele aqui. Nós estamos meio mal com esse microfone. Uma hora eu falo longe. Uma hora eu assim. João Derli, me diz uma coisa. Você foi vereador, deputado? O que você foi? Eu fui vereador. Quando encerrei minha carreira ali de atleta, né? Eu estive vereador na cidade de Porto Alegre. Foi até uma decisão bem difícil, né? De escolher essa caminhada. Porque a gente sabe que o universo político ele não é simples, não é fácil, mas é extremamente importante, né? Políticas públicas, principalmente uma área que para mim é caro, né? É caro o esporte, né? E aí me elegi vereador em 2012. 2014 fui deputado federal, me elegi deputado federal. Depois, 2018, fiquei na suplência e aí fui convidado a assumir a Secretaria do Esporte e Lazer do Estado. E aí tive um período, saí para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre e estou me preparando aí como pré-candidato a deputado estadual. Me diz uma coisa, o seu Cláudio Derli, que até perguntei, vem cá, é parente do João Derli? Disse, não, só tem o sobrenome. Não sou. Ele mandou até uma mensagem para mim. Diz que, eu acho que foi quando o senhor foi deputado federal, o senhor conseguiu uma verba de R$500 mil, que foi para o hospital de São Lucas, da PUC, a pedido do Escobar, que é mais conhecido como o professor Escobar, o Fofo.
É isso? A irmã do Fofo, né? Eu vou chamar de Fofo aqui, porque Sim. eu falo Escobar, a Maria acaba não conhecendo. Já conheci ela já de tempo, né? O Fofo foi meu adversário até, né? Quando eu sou um pouco mais novo do que ele, mas eu com 14, 15 anos já lutava com os adultos, né? Cheguei a ser campeão brasileiro com 15 anos, né? Então a gente já se conhece há um bom tempo. E aí descobri que ela trabalhava lá e a gente teve uma visita com São Lucas, né, da PUC. Hoje eu acho que tem a obrigação de ter 60%, se eu não me engano, né, os filantrópicos, os hospitais filantrópicos, Sim. de atendimento SUS, mas acabam às vezes superando 80%, né, do atendimento em SUS, né? Então é praticamente um poço sem fundo, né? A questão de saúde, a gente acabou encaminhando aí pelo pedido deles, né? E ajudando aí. Eu não sei, eu não tenho aqui o descritivo, né, da emenda do que foi aportado, né? Mas na saúde de Porto Alegre, por exemplo, no último ano, quando eu fui deputado, a gente botou 4,5 milhões, né? Só 1 milhão foi em custeio da saúde. Custeio é dinheiro na veia da prefeitura. O que seria isso? Em Novo Hamburgo, uma vez eu botei e zerou a fila da oncologia, né, para exames oncológicos, né? Então a gente conseguiu no Hospital Regina zerar, né, a fila da oncologia. Então exames, né, para a comunidade, medicamentos, né? É um recurso que não aparece, né, no grande público, né, como uma obra, né? Mas é importantíssimo. Mas é extremamente importante, né? Então muita gente acabou utilizando aí medicamentos e nem sabe. 4,5 milhões. 4,5 milhões, né? Que Mais bom, 1 milhão que e 200 no esporte, que é para a reforma do Tesourinha. Que bom, tio. E aí o reforma do Tesourinha ali vai viabilizar aí mais, eventos com uma qualidade melhor, acessibilidade nos banheiros, né? Enfim, toda uma reforma ali que vai ajudar aí um local emblemático aí do esporte gaúcho, que é o Tesourinha. Mas a gente poderia ficar aqui falando das emendas, de todos os recursos aportados, né? Mas eu acho que vale salientar dois grandes feitos aí no universo esportivo, né? Já que a gente está aqui com um atleta, como eu falei, né? Não é de toda verdade, né? Falar que não tem nenhum aporte, né? Que o governo não ajuda. Eu citei algumas, né? Como a lei de incentivo e a própria o Bolsa Atleta, né? Uhum. A lei de incentivo federal ela foi prorrogada lá, viu uma medida provisória quando eu era deputado ainda na época, até esse ano, até 2022. Até o final do ano ela tem a lei vigorando, né? O ano passado foi mais de 400 milhões que foi aportado desde a iniciação do esporte até o alto rendimento. Então, são muita gente sendo beneficiada através do Isso do esporte. A nível do Brasil, né? A nível do Brasil. Foi votado há umas 3, talvez um mês atrás, na Câmara dos Deputados, o meu projeto do aumento da alíquota e da prorrogação dela até 2027, que só pode de 5 em 5 anos, porque a lei é anterior a uma lei que põe prazo para a vigoração das leis de incentivo, né? Diferente da Rouanet, que ela tem um tempo maior, então ela não tem prazo, então ela é fluxo contínuo até alguém talvez decidir e acabar com a lei. Daí tem que derrubar via a Câmara dos Deputados, né, pelo Congresso. E então, se ela for aprovada lá no Senado, pela relatoria agora do senador Romário, então a gente vai ter um aumento aí, um investimento de mais de 400 milhões. Né? Fosse colega do Romário, desculpa? Ele era senado, né? Era senador. Ele é senador. Isso. Senador. Quando eu fui deputado, ele era senador, né? Foi meu vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Esporte. E vale salientar nossa lei estadual, né? Que ela tem um limite, tinha na época de 20 milhões quando eu estava secretário. 20 milhões. O máximo que nós chegamos com ela foi em torno de 11 milhões. Então, a gente conseguiu em 2020, no início de 2020, né, via Assembleia, nós conseguimos baixar a contrapartida dela, que era de 25%. O que é isso? Era um projeto, né, a
o clube aqui, o Johnny Loureiro lá fez o projeto, né? Agora também tem até pessoa física, né? Mas daí na época o clube lá fez um projeto, daí procurou a empresa lá, vamos ver qual diz uma das empresas aqui. O Canto do Gaúcho, né? Ela vai aportar lá, o projeto de R$100, ela vai dar R$100, né? Ela vai ganhar crédito de R$100 de ICM, né? Para descontar depois. Só que ela tinha que desembolsar do caixa dela R$25. Ah, sim, tem E que dar botar no parte fundo do dela esporte. também. Uhum. Mas aí teria que dar do caixa do... E a gente conseguiu baixar para 10%. E aí ficou muito mais mais viável. fácil, né? No primeiro ano estourou a lei. E aí foi aumentando. Hoje está em 35 milhões, né? E é pouco ainda pro universo esportivo de tanto projeto que entrou. Né? E agora virou novamente um grande financiamento. Então as leis de incentivo hoje tem sido o grande financiador, né? Do esporte, né? Gaúcho, né? Falando aí especificamente, né? Sim. Do esporte gaúcho. E a gente acredita aí que e durante a pandemia foi um grande sustentação para muito profissional aí e que teve através das leis de incentivo para poder se manter aí nesse período aí conturbado, né, que foi difícil para muitos segmentos, e o esporte um deles, né? Então, para a gente ver como é importante, né, a política, né? A gente não pensa nisso, a gente só vê os problemas que acontecem na política, mas o quanto é importante políticas públicas que sejam voltadas aí a áreas A boa política, né? A boa política, né? Não a politicagem. Não, politicagem. Politicagem é o que estraga a política. Terrível. Me diz uma coisa, João Deli. Quando é que te aposentou aí nas competições aí, do judô? Eu aposentei com talvez ali 28, 29 anos, né? Eu aposentei... Eu fiz uma despedida em 2012. Uhum. Fiz uma... Quase que nem... Parecido com os jogadores de futebol que tem os amigos contra os amigos, não sei bem, né? Eu fiz os meus amigos contra uma equipe aí de uns países aqui da América do Sul. Da América do Sul, né? E eu tive a minha luta. Todos lutando ao mesmo tempo? Não, foi um por equipe, né? A minha equipe, né? Daí tinha a luta de cada um, peso casado, né? Mesmo peso, né? E eu lutei com... E nessa competição lutou a Maria Portela, que estava indo para os Jogos Olímpicos de Londres, né? Em 2012. O Felipe Kitadai e a Mayra Aguiar, né? E a Mayra e o Felipe foram bronze lá nos Jogos Olímpicos, né? Eles fizeram participaram dessa minha despedida aí. Eu fiz com um atleta que era da Costa Rica, que estava indo para Murilo Osma, estava indo para os Jogos Olímpicos, né? Disputar, defendendo o país dele. Foi muito legal, né? E foi um momento marcante aí na minha vida, porque até então tava assim, né? Tava um pouco concentrado assim, com a competição, né? Com a luta, né? E aí eu fui sair do tatame e me veio na cabeça, essa é a última vez. Quando veio isso daí deu, né? Deu uma choradeira, né? Porque eu tava desde os meus 6 anos, né? Fazendo aquilo ali, e aí eu senti assim, isso aqui é a última vez. E foi a última vez mesmo, porque eu não pretendo nem lutar no... Hoje tem os veteranos, né? Estão lutando. Tem veterano também? Né? Tem uma competição forte, né? Os veteranos, né? Tinha 31. E por idade, né? Acima de... acho que a cada 10 anos, né? A cada 5 anos, daí tem uma... É dividido o Master 1, 2, 3, né? Claro. A cada 5 anos, né? Mas aí o dia que eu encerrei, né, só ajudar aí os novos, né, ensinando, passando um pouco aí do meu conhecimento. Muito bem, João. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para Ana, mas antes de fazer a pergunta, quero mandar um abraço lá para Nara Rejane Paiva, minha prima, Maurício Magalhães, Fábio Munhoz, que é o presidente da CCL, que estão organizando aí um campeonato de canoagem lá na São Cici, mundial. Mundial não, gaúcho. Eu falo com os mundiais aqui, o cara, né? Gaúcho, campeonato gaúcho de canoagem, que vai acontecer lá na São Cici. Então eu convido todos aí, vai ser domingo que vem, dia 12, dos Namorados. A partir das 8h30 da manhã. Mandar um abraço lá pro meu amigo Fábio Munhoz. Desculpa, interromper. E o Hamilton Mourão, quando virá aqui, o nosso vice-presidente da República?
Já vem a resposta. Não é domingo, dia dos namorados. Não, é dia sábado. 11, é sábado, dia 11. Sábado que vem. Tá bom. Vamos chegar lá. Eu vou ter que adiar um troço. O Celito Dutra, um abração, nosso comunicador aqui da rádio da Angar, Débora Melgarejo, lá de Livramento, Simone Rodrigues, da Solidão, Vicente Guedes, Livramento, Luiz Feijó, nosso comunicador, diretor da rádio, aquela voz, né? Aquele vozeirão que ele tem. É. Não consigo imitar o cara é bom demais. Né? José Antônio dos Santos, Carla Klim, Rosângela Echel, Janete Marques, a minha amiga lá do Antônio Brasil, meu advogado. Hã? E também a dona Hilda Rodrigues, lá de Portugal. Estão nos assistindo aí, ó. Que legal, hein? Olha só, rapaz. Jorge Lucas, eu quero ainda fazer uma entrevista com ele, porque ele também é um cara que está praticando esporte, hein? O Jorge Lucas é um cara quieto, mas quando ele fala bem demais. Desculpa eu fazer Sim. esse parênteses. Em uma festa aqui, ele não falava nada. Até que eu dei microfone para ele falou. Era da rádio também. Aí ele falou tão bem que a minha irmã disse assim, eu vou votar nesse cara. Eu disse, mas ele não está concorrendo a nada. A Carme Sandonai, Aira Silva, Aida Ferreira, lá do grupo da terceira idade, Luiz Fernando Duarte, Graça Maria, a nossa poeta, também Toca gaita. professora de gaita e tudo, nossa comentarista também do programa O Bom Dia Eldorado, Agora, toda sexta-feira. O Jó era apaixonado por ela. Era, porque agora ele já está casado. É. O professor Tadeu Rosato Bisoim, também nosso comentarista aqui da rádio, toda sexta-feira. Tadeu é a Reserva Cultural de Eldorado do Sul, o cara mais culto de Eldorado. Ele estava na outra rádio lá, ele estava conosco. O cara é muito culto, sabe tudo. É o Google da época. Agora nós temos o Google. Né? E também ao meu amigo aí, João Mendes, lá de Viamão. Meu abraço, meu carinho para todos, pessoal. Ana, tu incentiva as crianças a participar também do esporte? Acho muito bom incentivar a todas as pessoas que estão começando aí, querem praticar um esporte. Entra pro jiu-jitsu ou pro judô, qualquer tipo de esporte, eu acho muito bom. Tá entrando nesse ramo de esporte. Acho muito bom o pai que coloca o seu filho no jiu-jitsu. Sim. Porque jiu-jitsu é uma coisa que tu vai levar pro resto da tua vida, né? Tu pode estar lá. Imagina que daqui a 10 anos eu vou estar na minha faixa preta, eu me imagino, dando aula no meu projeto social. O meu sonho é ter um projeto social para ajudar as crianças. Que legal. Crianças, adolescentes e adultos. Até eu quero me formar em educação física e ser fisioterapeuta para poder tudo colaborar com o meu projeto. E também colaborar com os outros projetos. E eu convido todas as crianças, todos os adolescentes a começarem no esporte. Porque o esporte é essencial. O esporte, o estudo é uma coisa muito boa para a tua vida que tu tem que levar. Coisa boa. Mas então vamos então se despedir, vamos começar pela Ana. Bom, eu queria agradecer a todos vocês aí por essa oportunidade, por ter vindo aqui Adorado, aqui, participar aqui da Rádio Angar. Quero agradecer o João, quero agradecer o senhor, quero agradecer também o seu João, o Dr. Denner e o David por essa grande oportunidade. Foi um prazer aqui estar com vocês. E foi através deles aí que conseguiu contato com vocês. E né? ela fala muito bem ainda. Fala muito bem, se expressa muito bem. Uma menininha, fala bem. João Derli. Meu amigo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Agradecer o David e o Dr. Denner pelo fazer esse contato, né? E a gente criou semana passada, mas semana passada não Estava em São Paulo, né? Eu estava em São Paulo. Isso. Eu fiz uma viagem para São Paulo e muito muito bom, né, aqui compartilhar um pouquinho das nossas histórias, né? Ouvir aqui também a história dessa guerreira e ver o que ela tem uns sonhos aqui. Lute bastante, né? Ninguém pode chegar para ti e falar que tu não pode conseguir, né? Porque aqui dentro a gente ganha muitas batalhas e aqui também. Então tenha forte sempre o coração, né, para lutar e aqui, né, não te deixando derrubar. Maravilha. Ico Lima.
agradeço de novo a todos, foi muito bom, melhor do que eu esperava. A Ana, um exemplo, aliás, outro grande exemplo está aqui, o Derli, famoso já, porque o nome já corre mundo há muito tempo, ao pai da Ana, e ao... O Fernandinho. Fernandinho, que também luta, porque dá para ver por aqui Pelas pelo orelhas. ouvido. Mas ele é menor que eu, hein? Isso é uma coisa assim, mais de 20 anos. A Vera, que faz tudo aqui, sem ela a gente não toma café, não toma água, não filma. Não. E o marido, que é o João Moura, que está conseguindo trazer essas pessoas muito boas, espetaculares, para enriquecer a cidade toda com esses assuntos e esses detalhes. Teria muito mais coisa para perguntar, mas o tempo é um só e a gente até não lembra de tudo. Muito obrigado a todos. Se deixar, a gente fala muito. Vou parar um pouquinho. Já parei. Mas o presidente Ico, a respeito do Hamilton Mourão, a gente está entrando em contato, a gente está conversando com ele para ver se ele consegue arrumar um espaço aí na agenda dele para sábado que vem se não puder estar aqui no estúdio, de repente por telefone. Sim, nós estamos se esforçando aí. Sim. Mas é nada certo, né, presidente? Nada certo. Nós estamos aí conversando aí tudo, né? O Damasceno está na jogada? Sim, também? Damasceno. Também o... Damasceno foi colega de exército dele. É um amigo nosso aqui da rádio. O Ronaldo Nogueira também, o Adelmo Souza também estão conversando com o Mourão aí para Hamilton Mourão, nosso vice-presidente do Brasil. E é candidato a senador agora. É um pré-candidato, né? Pré-candidato. Né? Bom, muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença da Ana. Muito obrigado, Ana, por você vir aqui. E passou tanta coisa aí que com certeza as pessoas estavam nos assistindo aí, principalmente aquele teu incentivo à criança, ao adolescente, muito. Tu pensa lá na frente. Isso é maravilhoso. É o tipo de um trabalho social que tu vai fazer o trabalho que tu está passando hoje. Meus parabéns, viu? Obrigado por ter vindo. João Deli, nosso também campeão, né? Campeão mundial aí. Participou também de vários torneios aí, internacional. Eu quero te agradecer. Muito obrigado aí por estar aqui na Rádio Agaro Web, dando essa entrevista e passando várias informações que eu tenho certeza muita gente não sabia muitas informações, não como o seu também, como a da Ana Ribeiro, tá? Muito obrigado, tá bom? E quero agradecer também aí, mais que eu quando eu divulguei os apoiadores, esqueci da padaria Pão da Nona, aquelas delícias, só você entrar no Face da padaria Pão da Nona, também lá no Instagram, você vai ver aquela delícia da vontade de comer. Então, mandar um abraço. Por que eu tô falando isso? Porque agora vai ser servido um café pela minha esposa, Vera Moura. Obrigado, meu amor, tá ali filmando. Que nós vamos aí, ó, comer um bolinho. O Deli tá de aniversário essa semana, vamos comer um bolo aí. Tem uma nega maluca ali, olha só a coisa boa, né? Um bolo de chocolate. Mas o bolo já vem desde a época da escola, então, né? Você lembrou? Tu vê quando a gente fica batendo... Ele era gordinho, ficou magro, ele dava o bolo sempre pro cara que ele quer bater nele. Tu vê, quando a gente tá batendo um papo, sempre surgem os assuntos lá atrás, né? Quando a gente era criança ou adolescente. Mas muito bem, gente. Então, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez e agradecer também a todos que ficaram assistindo a nossa live aí do programa Sábado Especial. E até sábado que vem, às 10 horas da manhã, com o programa Sábado Especial. Tá bom, gente? Tchau pra vocês, um beijo no coração, um bom fim de semana pra vocês. Vamos dar uma banadinha para eles, o pessoal aí. Aí, ó. Ali. Isso aí, então, gente. Então tá. Agora são 11 horas e 54 minutos. A temperatura, olha só o solzinho, olha só, solzinho na rua aí. A temperatura 15 graus aqui em Eldorado do Sul. Mais uma vez, pessoal, tchau. Um bom fim de semana para vocês.